O segundo longa de Kate Holmes, Alone Together, marca um novo capítulo para este subgênero em expansão, com uma retrospectiva afrouxando o controle do excesso de sentimentalismo, embora o filme não escape inteiramente das tendências enjoativas. Estreando no Tribeca Film Festival, esta comédia romântica desarmante funciona melhor como uma cápsula do tempo de como os nova-iorquinos ricos vivenciaram as semanas de março e abril de 2020, quando a cidade fechou e o pânico se instalou. Aqueles eram os dias de caça ao desinfetante para as mãos, pulverizando mantimentos com desinfetante e ouvindo a voz rouca do então governador Andrew Cuomo no noticiário da manhã e da noite. A senhora no quiosque da Grand Central sugere pegar um lift, e Jun segue seu conselho sem pensar duas vezes, apesar de seu destino estar a cerca de 160 quilômetros de distância. Este é o primeiro sinal de que a suspensão da descrença é necessária. Jun pergunta ao motorista, Neil Benari, como ele conseguiu desinfetar as mãos, porque ela não consegue encontrá-lo em nenhum lugar. Essa brincadeira tem ressonância suficiente para nos ajudar a ignorar esse primeiro buraco na trama. Nova York é de fato um personagem tanto em Alone Together quanto em Junho, o que torna frustrante quando essa abertura radiante leva a uma série de momentos planejados enquanto nosso personagem tenta fugir para o interior. Um sem-teto a adverte por não lhe dar dinheiro, lembrando-lhe que o mundo está acabando, e ele não deveria ter que pedir duas vezes. A escritora esgotada finalmente chega à Grand Central, onde um atendente de estação inicialmente gelado informa a ela que o serviço foi cortado, e que não haverá outro trem por horas. Jun decide pegar um lift. Quando Jun chega ao Airbnb, ela não consegue encontrar as chaves escondidas do lugar em lugar nenhum. John cancelou estar com seu pai, deixando Jun por conta própria. Depois de um breve colapso, ela vê Charlie, Jim Sturgis, sair de dentro da casa. O lugar aparentemente foi reservado duas vezes. Depois de persuadir Charlie a encontrar alojamento em outro lugar, sem sucesso, porque ele pelo menos tem um par de rodas, ela se contenta em dividir o aluguel com ele. O filme às vezes fica ridículo, fiel às suas aspirações de filme de TV. Jun chega ao Airbnb com uma bolsa de fim de semana, mas ela inexplicavelmente tem acesso a um guarda-roupa inteiro. Holmes tem tantas trocas de figurino em um dia quanto o falecido André Leon Talley. Num momento, Jun fica inconsolável com a notícia devastadora da morte de seu padrinho e sua incapacidade de lhe dar um funeral adequado devido à pandemia. No próximo, ela é toda sorrisos em um passeio de bicicleta com Charlie. No carro, ela recebe uma mensagem estranhamente superficial de seu namorado, dizendo que ele não poderá encontrá-la no interior do estado como planejado. Ele está preocupado com seus pais e acha melhor ficar na cidade. Ela mascara sua mágoa e lhe envia uma resposta agradável. Uma breve conversa com seu motorista, na qual ele lhe conta uma versão de As pessoas sempre pensam que tem mais tempo. Captura o clima melancólico daqueles primeiros dias e telegrafa a próxima aventura de Dune. Alone Together frequentemente sugere os dons de Holmes como contador de histórias, então é decepcionante que ela tenha uma propensão para romances de romance. Se ela pudesse ter elaborado o roteiro em algum lugar e aprimorado sentimentos autênticos fora das narrativas convencionais, ela tem potencial para ser levada mais a sério como cineasta. June e Charlie não precisam fazer sexo. Eles não precisam estar apaixonados. A história poderia ter sido sobre dois estranhos de diferentes esferas da vida que confiam um no outro e se fortalecem diante de desafios sem precedentes.